Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um. Que bom que o Senhor marcou mais um encontro conosco para podermos partilhar um pouco da palavra de Deus. E neste momento eu gostaria de ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Às vezes, a gente lê um texto da Bíblia e passa por cima e não percebe que perdeu, digamos, um tesouro precioso. Mas, às vezes, o Espírito Santo nos conduz para determinadas questões que, quando a gente se aprofunda, a gente vê a maravilha do texto. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Ele foi escrito e ele narra exatamente a história da igreja primitiva, desde a partida, da subida de Jesus ao céu, até o alastramento, digamos, a expansão da igreja através do ministério do apóstolo Paulo. O texto que nós lemos fala, um pouco antes mesmo, fala da instituição dos diáconos. O que aconteceu foi que o número de discípulos se multiplicou, milhares de pessoas em Jerusalém e na região da Judéia se convertiam a Jesus, se convertiam ao cristianismo. E quando essas pessoas se convertiam, muitas delas voluntariamente começaram a dividir os seus bens. As pessoas não se contentavam mais, havia muita pobreza, muita dificuldade, e aqueles que tinham posse não se contentavam mais em ter alguma coisa e ver outros que não tinham nada, não tinham que vestir, não tinham que comer, não tinham que morar, onde morar. E a Bíblia diz que eles começaram a partilhar os bens, eles vendiam os bens e apresentavam os apóstolos para que os apóstolos fizessem dali aquilo que melhor entendesse. Nesse texto, a Bíblia diz que as viúvas dos gregos, os gregos que haviam se convertido a Jesus, foram até os apóstolos e reclamaram porque na partilha da alimentação, na partilha da comida, as viúvas dos gregos não estavam recebendo de forma igualitária com os outros. Quando os apóstolos ouviram aquela história, eles perceberam que era uma coisa que não estava fora da alçada deles e disse: olha, era melhor que a gente institua um grupo de pessoas que estejam à frente disso aí, nós nos dedicaremos à oração e à doutrina. E aí eles determinaram que as pessoas escolhessem 7 homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, que pudessem resolver esse problema. E a Bíblia diz que as pessoas foram eleitas e depois da eleição o evangelho continuou a crescer, as pessoas começaram a se converter, e nesse momento o texto fala que os sacerdotes também acreditavam, que os sacerdotes também obedeciam à fé. É preciso que a gente se detenha um pouco nesse assunto. Os sacerdotes, se obedecer à fé, significava naquele momento histórico perder o pão de cada dia, perder o ganha-pão. Por isso que quando eu preparava essa mensagem, o título que eu dei foi Saindo da Zona de Conforto. A gente precisa voltar um pouco na história de Israel para entender por que isso. A Bíblia diz que antes de entrar na Terra Prometida, Deus dividiu o povo de Israel em 12 tribos. Quando entrou na Terra Prometida, Deus deu a 11 tribos possessão. Deu terra para que eles pudessem morar, para que eles pudessem praticar agricultura, para que eles pudessem praticar o pastoreio, para que eles pudessem viver dela. Mas a uma tribo, que foi a tribo de Levi, Deus não deu posse nenhuma, não deu terra nenhuma. Deus disse: olha, essa tribo vai viver do sacrifício, vai viver daquilo que for apresentado no templo. Vejam que não foi
uma pessoa, nenhuma família. Foi uma tribo que simbolizava, que significava milhares de pessoas que viviam da prática do sacerdócio, do sacrifício de animais, que viviam do louvor, que viviam, eram os levitas os que cantavam, que tocavam, que sacrificavam os animais, eles tinham várias outras atribuições, eles tinham que avaliar quem eram as pessoas puras e impuras, eles eram que se representava as pessoas diante de Deus e representava Deus diante dos homens, eles eram quem carregava a arca de aliança, eles faziam algum exame para aquelas pessoas que eram declaradas puras e impuras, que tivessem eventualmente a lepra, eles ensinavam o povo, agiam como juiz, eram muitas tarefas que a tribo de Levi exercia, inclusive a tarefa de apresentar sacrifício. Eles viviam dos dízimos e das ofertas que se trazia ao templo. O que se trazia era partilhado por todos, né? Todos tinham daquela tribo que receber para poder sustentar as suas famílias. Isso significa que se converter a Jesus era agora perder esse tipo de sustentação. Isso porque a Bíblia diz que com a morte de Jesus, que é uma morte vicária, que é uma morte substituta, Jesus foi o sacrifício de Deus no nosso lugar, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a morte de Jesus acabou a necessidade de sacrifício. Portanto, agora o sacerdote não tinha mais do que viver. Ele precisava procurar uma outra atividade. Com certeza, muitos sacerdotes odiavam a Jesus exatamente por causa disso, porque eles não queriam perder o seu poder de barganha, eles não queriam perder aquilo que era o sustento deles e da família deles. Mas a Bíblia diz que muitos não. Em nome de Jesus, abriram mão de todas as coisas, sabendo que o seu Deus iria sustentá-los, sabendo que Deus não iria desampará-los, sabendo que o nosso Deus maravilhoso e fantástico e daria condições para ele sustentar a sua família e sustentar a si e a sua família. Hoje, fazendo, digamos, uma analogia com esse tema, muitos de nós não queremos abrir mão de coisas nossas. Não queremos abrir mão de situação pecaminosa, não queremos abrir mão de um tipo de atividade que não é assim tão louvável, pessoas que vivem de enganar os outros, pessoas que vivem de enrolar, pessoas que vivem de práticas sexuais ilícitas, que vivem relações, né, que Deus condena, relação, digamos, amorosa que Deus não aprova. Muitas pessoas ficam enganando a si mesmo, dizendo que Deus é amor e que Deus aprova todas as coisas, mas Deus não é assim. É preciso que nós tenhamos coragem de abrir mão da nossa vida de pecado. Coragem de abrir mão daquelas coisas que desagradam a Deus. Coragem de abrir mão de tudo aquilo que fere o princípio da santidade do Senhor. Viver para Cristo nem sempre é fácil. É preciso sair da zona de conforto. Mas quer saber de uma coisa? O que Deus tem para nos dar é muito maior. A alegria de viver com o Senhor é muito maior. A alegria do presente que nós recebemos, que é o presente da salvação. Que o presente de quando o nosso corpo tombar e iremos morar com o Senhor é muito maior do que qualquer coisa nesse mundo. É preciso que eu e você aprenda. Não dá para viver da forma que nós temos vivido. Não dá para andar da forma que nós temos andado. Abra mão. Saia da sua mão de conforto, do seu local de conforto. Viva intensamente para o Senhor, conforme a vontade de Deus. É verdade que fraquejamos. É verdade que fazemos coisas que desagradam. Mas é também verdade que isso que você está fazendo é reprovado pelo Senhor. É abominação para Deus. Não importa se um ou outro passa a mão na sua cabeça e diz não é assim. O que importa é que a Bíblia diz: faça a vontade de Deus. Sacrifique-se. Faça o sacrifício de abandonar essa situação. Porque Deus tem maiores coisas e melhores coisas para você. Em nome de Jesus. Amém.